Voy a intentar utilizar eso mismo. Buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes en este magnífico evento, especialmente porque voy a intentar compartir un poco de las experiencias que tenemos a lo largo de más de 30 años de servicio, manejando con crisis, entrenamiento, planificación y de todo. La idea, como he hecho un amigo por la mañana de Brasil, yo soy brasileño, y la idea sería intentar hacer la charla en español. Todavía tendríamos un riesgo de un otro desastre natural y tendríamos que cuidar con los desastres, entonces voy a hacerla en portugués mismo, pero voy a hablar con calma, así será fácil para que todos puedan comprender lo que intentamos pasar. Por la mañana, la señora representante especial del secretario general de las Naciones Unidas nos ha mostrado la importancia, ha enfatizado la importancia de la prevención y preparación en gestión de riesgos y emergencias. Pero a veces nosotros, y voy a cambiar para portugués en un segundo, nosotros hicimos errores porque tomamos o aplicamos una énfasis muy grande en reaccionar a los fatos. En verdad, las personas que están encargadas de manejar la gente, los gobiernos, las agencias, muchas veces no están adecuadamente entrenadas, preparadas para hacerlo. ¿Abajo? Okay. En verdad, la idea es compartir un poco de nuestra experiencia, pero no la parte teórica de nuestro conocimiento. Ahora yo trabajo como consultor internacional en la área de simulación, pero quiero compartir con ustedes no la cantidad de teoría que pude buscar en mi vida, pero la experiencia práctica que tuve por más de 30 años. Entonces, trabajando con planejamento e comando de operações no Brasil, por exemplo, na área de resgate de refugiados e desaparecidos, socorro a vítimas de inundações, vítimas de terremotos, distribuição de roupas e alimentos, planejamento logístico pós-desastre natural. Trabalhei por 1 ano no Haiti, trabalhando no planejamento da execução das atividades logísticas de apoio à população após o terremoto. Emprego de simulação construtiva, no planejamento de operações, treinamento interagências, validação de planos de contingência. E mais recentemente tive a oportunidade de realizar uma pós-graduação no Canadá, justamente com ênfase em planejamento estratégico e no treinamento interagências, que é um desafio não só dos países americanos, mas de todo o mundo. Como trazer as pessoas, as agências, os governos e fazê-los produzir, trabalhar de forma integrada. Talvez esse seja o maior dos nossos desafios. Começo com uma pergunta: quanto custa uma vida humana? Nós muitas vezes colocamos uma ênfase em quanto dinheiro vamos gastar. O problema do orçamento, não temos o dinheiro, não é possível para agora. Quanto custa uma vida humana? Infelizmente, ainda há pessoas que colocam um valor, uma cifra, quando vão pensar em salvar vidas humanas. Mas nós dissemos que pensar em quanto custa uma vida humana é um erro. Qual deveria ser a abordagem mais adequada para nós? Quando, tomando uma imagem recentemente, como consequência do incêndio que aconteceu no Chile, em Valparaíso, não há resposta para perguntar quanto custa uma vida humana, porque as vidas humanas não têm preço. Mas e qual o esforço, qual o tamanho do esforço que nós estamos fazendo? Nós estamos preparados? Nós estamos treinados? Na verdade, deveríamos buscar nos questionar de uma outra forma. Quanto vale uma vida humana? Cada vida humana tem um valor incalculável. Tem que ser levada em consideração a importância de pessoas, não apenas das nossas vaidades, das nossas organizações, das nossas instituições.
Mas se é verdade que nós já aprendemos que o verdadeiro valor da vida humana está ali e não no seu preço, qual a dimensão do trabalho que nós estamos fazendo na prevenção e na preparação que os governos, organismos de segurança, organizações de ajuda humanitária têm que realizar para proteger a população, preservar as riquezas naturais e os bens individuais e coletivos? Em eventos como este, nós podemos compartilhar as nossas experiências, as nossas ideias, mas de nada vai adiantar se nós nos preocuparmos em quanto custa uma vida humana. O que tem que ser trazido à discussão é qual o valor da vida humana. Como as pessoas, a nossa população, principalmente as pessoas mais carentes, mais pobres, quanto elas valem para nós. E quando entendermos essa mudança de direcionamento, vamos certamente poder realizar um trabalho mais efetivo. Quando nós assistimos a imagens como esta, por exemplo, que podemos encontrar disponíveis na internet, facilmente nós percebemos que tem sido muito comum o fato de que a grande maioria dos desastres está além da nossa capacidade de prevenção. Prevenção. O avanço do conhecimento no campo da prevenção, o uso sistemático de modernas técnicas estão nos ajudando a melhor compreender algumas das causas deste tipo de acidente, de desastre, e principalmente das consequências, já que estão atingindo a nós há muito tempo em todo o nosso planeta. Contudo, nós acreditamos que esse esforço ainda está muito pequeno, muito limitado, e por isso mesmo, ainda hoje, milhares de vidas são ceifadas e os prejuízos são incalculáveis e são impostos a todas as nações. Não há distinção entre os mortos de países ricos e os mortos dos países mais pobres. Talvez ainda não seja possível nós prevermos com precisão a maioria dos desastres naturais, mas há hoje ferramentas, como a colega Juliana nos mostrou agora há pouco, que comprovadamente podem nos capacitar a estarmos prontos quando eles ocorrerem. Como eu mencionei antes, nós temos colocado muita ênfase em como reagir aos desastres, mas talvez pudéssemos adotar uma atitude mais proativa, nos preparando melhor, aprendendo a trabalhar em equipe, a compartilhar informações, a compartilhar o nosso esforço e a tomarmos decisões em proveito daqueles menos favorecidos. Com base na experiência, nós aprendemos que as medidas de prevenção têm os seus resultados realmente maximizados quando associados a um efetivo trabalho em equipe, onde todas as informações são compartilhadas desde o início do processo. Compartilhar, esse é o segredo. Não há como produzirmos efetivamente ajuda às populações que sofrem, às vítimas, se ficarmos nos nossos escritórios, nas nossas oficinas, elaborando planos que não são testados, planos que não são compartilhados, teorias que, quando os desastres acontecem, se mostram impraticáveis, inadequadas, ineficientes. Por isso, hoje nós devemos nos perguntar: estamos prevenidos? Acredito que a resposta será não. Mas mesmo que os mais diversos obstáculos se apresentem, nós podemos sim melhorar o nosso nível de prevenção, usando ferramentas que podem nos ajudar. Qualquer que seja a resposta à pergunta se estamos prevenidos ou não, é fácil nós compreendermos que o estado final, que nos remete a dois grandes pontos. Prevenção é uma palavra-chave, mas não é só uma palavra, deve ser um conceito, e preparação. Muitas vezes temos informação suficiente, mas não estamos prevenidos adequadamente. E podemos ter os melhores planos de contingência. Se não estivermos acostumados a trabalhar em equipe, se não aprendermos a compartilhar o conhecimento, a decisão, se não aprendermos a colocar o bem que podemos fazer antes do dinheiro que teremos que gastar, não haverá efetividade nas nossas ações. Eu gostaria de salientar, com base então na nossa experiência, o benefício, a possibilidade do uso da simulação construtiva, tanto para as ações de prevenção
quanto para as ações de preparação. Como a Juliana já mencionou anteriormente, a simulação construtiva nos permite ir além, nos permite cometer erros que não temos o direito de cometer em um cenário real. Quando há um incêndio, quando ocorre um terremoto, uma inundação, nós não temos o direito de testar se os nossos planos estão bons, se a nossa capacidade de cooperação, de comunicação com os governos, as agências estão boas e simplesmente dizer, da próxima vez vamos fazer melhor. Nós temos a obrigação de nos prepararmos da melhor forma possível. Ao menos o tempo é nosso aliado nesse sentido. Juliana já mencionou o que é simulação, quais são os tipos de simulação viva, virtual e construtiva, e eu gostaria de enfatizar aqui a simulação construtiva, apenas lembrando pessoas simuladas, operando sistemas simulados. E o que é isso? É o uso da tecnologia nos ajudando não apenas a validarmos os nossos planos de contingência, nos ensinando a treinarmos em equipe, treinar como vamos jogar, a verificar se nossa capacidade de compartilhar informações está adequada, se os modelos, os ensaios que vimos fazendo no papel podem comprovar na realidade a sua efetividade. Podemos cometer erros, mas não na situação real. E o uso da simulação construtiva nos permite certamente simularmos não uma, duas, mas inúmeras vezes, quantas quisermos, o mesmo exercício, o mesmo cenário, a mesma situação de risco, a mesma situação de emergência. E em assim procedendo, já temos bastante experiência nisso, no caso do Haiti, em situações de inundações no Brasil, na fronteira com a Bolívia, na fronteira com o Paraguai. Muita experiência para mostrar que todo o esforço é pouco. Cada vez mais temos que estar capacitados a compartilhar as informações. Não estamos prontos, não estamos agindo ainda de forma integrada. Quando falamos da hoja de ruta, para que caminho vamos buscar, que elementos vamos buscar? E trouxemos aqui alguns campos prioritários, primordiais, para aprendermos a justamente trabalhar a construção da nossa preparação, da nossa capacitação e da nossa prevenção.